Espírito Santo, vinde curar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Deixa eu ver se nossa essa tá girando. Incendeia minha alma, Senhor. Deixa eu ver, Fabiano. Deixa eu lá novamente. Ah, agora deu certo. Falta só ajustar. Boa noite, meu irmão. Eu apanho das tecnologias, viu? Normal. Tudo em paz, meu irmão. Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje Tudo bem. temos ótimas coisas para falar, viu? Coisas Amém. pouquíssimas. Deus seja louvado. E lendo o que você passou, né? O material que você passou e um outro também. E pensando assim, meu Deus, como tem coisas que acontecem e a gente não percebe o que é, né? A gente acha que é o Vai acaso, lembrando, né? Vai é, lembrando das coisas. mas não é o acaso. Aí quando você olha, mas aquilo dali, olha só o que era. Exatamente. Hoje vai ser bom demais. Esperar o pessoal chegar. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui que eu conheço, mandar aqui a solicitação para ver se esse povo entra, mas vamos embora. Vamos embora com Deus e a Virgem Maria. Enquanto o pessoal vai entrando, meu irmão, vamos rezando um pouquinho, entregando a Deus Vamos, esse momento, né? Invocando o Espírito Santo. vamos pedir a Deus que venha restaurar nossas forças para o Amém. combate, né? Amém. A gente Precisamos. repete tanto, a gente fala tanto, Cássia, nessas duas primeiras lives, da nossa limitação, da nossa falta de força, né, materialmente falando, para esses combates. E Deus ele vem em nosso socorro. Nós sabemos disso. Pela ação do Espírito Santo, pela graça do alto, né, que reveste a cada um de nós. Então, boa noite aí pro meu irmão que está lá na Bahia, Angel, grande missionário, viu? Aí é um homem de Deus. Deus te abençoe também, meu irmão. Vamos rezar um pouco, né, Cássio? Tá dando para escutar direitinho o violão, ó? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entregar primeiramente esta live, essa transmissão nas mãos da Virgem Maria, ela que esmaga a cabeça da serpente, ela que é a
a mais bela flor de Deus, e que na qual não é encontrado nada que desagrade a Deus, naquela em que nada ofende o coração de Jesus e do nosso Deus, o Pai, o Criador. Nós te apresentamos, ó Mãe, esta empreitada de evangelização, e nós, impulsionados pelo Espírito do teu Filho, nos colocamos à disposição para realizar. E pedimos que a Senhora nos acompanhe na nossa vida particular, na vida de cada um que nos acompanha, na nossa família, no nosso trabalho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, e a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Tantos e tantas que andam desanimados, angustiados, sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Nós cantamos juntos, meus irmãos, e dizemos para vocês, como diz a canção: não tenhas medo. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, força sim darei, força sim darei. Nós te pedimos, Senhor, que tu venha nos revestir com a força do alto. Nós que somos fracos, somos pequenos, suscetíveis a tantos ataques do inimigo, nós te pedimos: vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Nós não podemos muita coisa, Jesus, sozinhos, mas contigo nós podemos realizar proezas, nós conseguimos realizar grandes coisas. A tua vontade, que é a maior das coisas a ser realizada na nossa vida, vem em nosso auxílio. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer,
cansado em te encontrar. No silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Ouça se darei, força se darei. Amém, minha irmã, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal o que tu oferece. Bebe tu mesmo o teu veneno. Também clamamos a São Miguel Arcanjo, o humilde. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, sendo nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém, né? Que oração boa, não foi? Que oração Amém. boa. É, né? Já começa, né? Mas é muito bom, né? Assim, a gente começa se entregando a Jesus, sabendo que é Ele a nossa força, né? E que sem Ele não conseguimos nada. E com essa força, a gente aumenta a nossa fé para professar e pedir a proteção ao nosso Santo Anjo, a São Miguel Arcanjo, a orar a oração de São Bento, para expulsar tudo de mal que queira vir, né? Se a gente bem soubesse a força que tem, uma pequena oração como essa de São Bento, mas ela tem uma força enorme para expulsar os demônios. Aquela influência maligna que anda circundando a nossa vida. Cássia, vamos falar um pouco da última live, né? Pode, vamos embora. Fala também, tá bom? Chegou alguma coisa, chegou algum comentário? Chegou algum comentário aí para nós? Não, para mim não. O pessoal está muito tranquilo. Eu estou achando que o pessoal está revestido de força ou então está um pouco descrente, né? Graças a Deus, eu estou acreditando que pela graça de Deus está ficando tudo bem claro. É verdade. Não está gerando dúvida, né? Não está gerando dúvida? Nós estamos tratando de uma forma bem simples e pé no chão, né? Aqui a gente não está falando de coisa de outro mundo, né? Coisa do dia a dia mesmo. Combate na família, na nossa vida particular. Nós falávamos sobre a natureza angélica, não foi? A gente falou sobre os coros angélicos. Falamos também que o... Isso. Foi isso? Falamos na primeira live, né? Na nossa primeira live. Não, na nossa segunda live, na verdade. Na primeira a gente falou... Deu uma... Aí a gente falou na primeira, na segunda, sobre os coros evangélicos, né? Você veio e trouxe as três hierarquia, né? Isso. Você falou sobre ela. A gente falou também sobre a questão do pecado, não foi? Do pecado, isso. Foi isso mesmo. A ferramenta que o demônio utiliza, né? É nos fazer ter uma vida de pecado, né? Isso. Falamos também no ambiente familiar, as coisas que como o demônio se manifesta, né? Isso. As brigas, esfriamento espiritual, não foi assim? Foi, isso mesmo. Mágoas, desprezo pelas coisas de Deus. Isso. Então foram essas coisas, né?
pelos valores cristãos. A gente falou também que o campo da família, né? Que um certo ideólogo anticristão disse que se nós conseguirmos destruir a família, destruiremos a fé. Você lembra que a gente falou sobre isso, né? Sim. E também que a salvação da sociedade passa pela família. Né? O conserto deste mundo passa pela família. E como diz São João Paulo II, que é a igreja doméstica, né? A igreja de casa, aquela coisa que não tem como fugir, né? E agora nós vamos adentrar, como combinado, no capítulo 3 e 4 do nosso e-book, né? Isso. Inclusive, e está aí com você, né? Você está aí e o pessoal que quiser adquirir isso vai falar, não paga nada, viu? Quando a gente fala adquirir, é porque é 0,800 mesmo. Tem que comprar, né? E o Evangelho diz, de graça recebeis, de graça deveis dar. Isso. O interessante, assim, hoje, se a gente for olhar para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, Jesus escolhe os 12 e ele Com poder, né? determina, né? E uma das é expulsar demônios. Exatamente. Né? Uma delas é expulsar demônios. Então, o próprio Cristo afirma a existência do maligno, né? Então, a gente, como cristão, tem que orar e vigiar, combater. Exatamente. Não fingir que ele não existe, que é coisa da cabeça, né? E que sinais, coisas que acontecem, são coincidências, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Ele trabalha com coincidência. Então, existe um mal dos nossos tempos, Cássia, que já vem se alastrando, né? Eu posso dizer que nesta última década foi mais propagado, que é o racionalismo. Não sei se você que nos assiste já leu sobre algo desse tipo. O racionalismo é assim, Cássia. Tudo precisa ser explicado cientificamente. E aí parece ser uma coisa muito boa. Só que acontece, irmã, que nem tudo nós conseguiremos explicar cientificamente. A ciência, humanamente falando, ela é limitada. E aí eu faço um parênteses. Nós católicos, não negamos a ciência. A ciência, pelo contrário, é um dom de Deus. Quando usada dentro da ordem natural das coisas. Quando ela não inverte o papel de criador e criatura. Aí a ciência, ela é, show de bola. Só que existe um racionalismo onde o demônio também age para colocar na nossa cabeça que tudo precisa passar, tudo eu tenho que entender, tudo eu tenho que ter o logos, tudo tem que ter lógica. Olha que coisa. Olha que coisa. Por exemplo, onde é que acontece isso? Na igreja. Há uma vertente racionalista mais, vamos dizer assim, eu não quero gerar polêmica, certo? Não quero gerar polêmica, por isso que eu vou falar com cuidado. Né? Mais presente num mal tão grande que é a teologia da libertação. Que é assim, vê bem, para um teólogo da libertação, tudo tem que ser explicado cientificamente e racionalmente. Por exemplo, quando um teólogo da libertação se depara com o milagre de nosso Jesus Cristo, da multiplicação dos pães, ele
sorrateiramente, ele vai extrair o termo multiplicação dos pães por partilha dos pães. Olha que malícia. Então, eu já peço perdão a alguém que se sinta chateado, mas eu tenho que falar. É assim. Partilha, a gente faz. Se eu comprar ali, minha irmãzinha, R$ 10 de pães, eu consigo partilhar, dividindo. Agora, multiplicar os pães, eu não consigo. Quem faz isso é Deus. A Sagrada Escritura vai dizer assim, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 27, quando o arcanjo Gabriel encontrou com Nossa Senhora pergunta, como é que se fará isso? Ele diz, olha, aos homens é impossível, mas a Deus nada é impossível. Então, o que é possível cabe a nós, Cássio. O que é impossível cabe a Deus. O que é impossível para nós? Por exemplo, ressuscitar um morto. Fazer um paralítico de nascença andar. Curar um cego. Fazer um surdo ouvir. Andar sobre as águas. Multiplicar os pães. Então isso tem um poder sobre a matéria que só Deus tem. Entendeu? Só Deus. Nós não. Então, não há como. Quer falar alguma coisa, irmã? Quer acrescentar? Não tem como você, conseguir explicar, Cássia, cientificamente, como foi que Deus multiplicou os pães. Não tem como eu explicar isso cientificamente. É uma questão de fé. E aí eu não falo da fé, aquela fé que a gente diz assim, ó, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que não sei o que, não sei o que, eu tenho fé que vou passar no concurso, eu tenho fé que vou resolver isso. Não é essa fé. Eu estou falando da fé como dom teologal, que é de Deus para nós. Nós só acreditamos em Deus porque Deus nos deu o dom. Não é capacidade nossa crer em Deus. É dom teologal. A fé, a esperança e a caridade. Então, é como disse Bruno aí, ó, meu compadre, acaba bom. Negar um milagre é colocar limites do poder de Deus. Exatamente. Então, quando eu coloco a ciência antes dos acontecimentos, eu estou colocando um limite na ação de Deus. Certo? Só que a igreja não nega a ciência, a razão. A razão e a fé, elas andam juntas. Quando nós falamos do combate espiritual, nós estamos falando também de forma racional. Nós não estamos aqui negando, tirando a racionalidade das coisas. Mas estamos dizendo que há alguns aspectos, alguns elementos espirituais que você, ninguém aqui vai conseguir explicar racionalmente. Fabiano, o interessante de você falar isso é que quando a gente vai estudar sobre o exorcismo, né, e os padres exorcistas, antes deles serem chamados para fazer, né, a questão todinha de quê? Da ciência. Então, a pessoa passa também pelo processo de acompanhamento. O último caso, aí é que a igreja realmente manda. Exatamente. Porque o que é que os racionalistas dizem? Não, nós não estamos mais na Idade Média. Nós estamos na era da evolução e da tecnologia. Então, tudo é explicado. E hoje tem um agravante, que é a inteligência artificial, né? Aí é um agravante grande, viu? Porque a gente quer saber tudo. Então, como a gente quer saber de tudo, a gente vai lá, rapidinho, lá no chat GPT ou outra inteligência artificial, faz a pergunta e acha que aquela explicação já basta. Só que nesta live nós vamos falar de algumas coisas, não para assustar, repito isso, todas as lives, não para assustar, mas para alertar
que existe um combate espiritual e que você que nos assiste está dentro desta batalha. Querendo ou não, tendo ciência ou não, você está no campo minado de uma batalha. E para isso, vamos pegar a Sagrada Escritura no livro do Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo ele nascesse. Ela deu à luz a um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, está arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentado durante 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou um lugar para eles no céu. Foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós não vamos aqui fazer exegese, né? Eu não sou exegeta. Mas um pouco do que a gente já entende, a gente tem que compartilhar, porque, na verdade é como diz Padre Zezinho, né? Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar, né? Então, quando começa aqui o trecho do Apocalipse, né? Um grandioso sinal apareceu no céu. Veja que coisa, Cássia. Diz assim, uma mulher vestida de sol. Aí nós vamos para os Santos Padres e você vai me ajudar. Pode abrir seu microfone para você me ajudar. Vamos lá. Como é que a tradição, a quem a tradição da igreja refere-se como o sol da justiça? Jesus, né? Jesus Cristo. Então, veja, a mulher vestida de sol. Então já mostra que esta mulher está revestida de uma graça. Ela não é o sol. Olhe que coisa. Ela não é o sol. Ela não é aquela que traz a luz por si própria. Mas ela está revestida de sol. Ela não é o sol, porém, nós sabemos que o grande astro é o sol. E quem depende do sol? A lua, a noite, né? A noite, nós sabemos pela ciência, olha a ciência de novo, que o sol ilumina a lua e a lua lança o luzeiro noturno para brilhar na terra, não é assim? Mas a Sagrada Escritura diz que esta mulher que é revestida de sol, o que é que está sobre os pés dela? Ou seja, ela está acima da lua. Que coisa, né? É como se ela, vamos voltar para o que a gente já falou. A gente falou que Deus é sobrenatural. Enxergue ele como o sol da justiça. Nós falamos que nós somos seres naturais. Nós somos aqueles que estamos abaixo da lua, iluminados pelo sol que reflete na lua. Porém, há uma criatura, e somente ela, foi dado a graça de ser plasmada revestida do sol, plasmada pela graça de Deus,
para estar acima da lua, acima das coisas criadas, mas abaixo do sol. E aí é onde a doutrina diz que a Deus nós cultuamos com um culto chamado latria, que é adoração. Uhum. Aos santos, nós prestamos um culto chamado dulia, que seria uma veneração, traduzindo para o nosso português. Mas para Maria, não. Maria, ela não é dulia, mas também ela não é latria. Ela é uma hiperdulia. Ela está acima dos anjos, acima dos santos, abaixo do sol da justiça, abaixo da latria. Isso é lindo. A doutrina católica é linda. Continuando. Ela tem o sol, tem a lua sobre os pés. Sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. E aí nós remetemos de novo para a tradição bíblica, a tradição. Lembra que a gente falava que nós temos doutrina como Sagrada Escritura, magistério e tradição. Então a gente volta para a Sagrada Escritura e voltamos para as 12 estrelas que remetem às 12 tribos de Israel, que remetem os 12 apóstolos. Ou seja, o povo constituído por Jesus Cristo. Por Deus na Antiga Aliança e por Jesus Cristo na Nova Aliança, com os 12 príncipes, os 12 apóstolos. E ela tem a coroa do quê? Ela tem a coroa da igreja. Por isso que nós a chamamos de rainha do céu e da terra. Estava grávida e gritava entre dores de parto para dar à luz. Ou seja, esta mulher revestida de sol que nos dá a luz, o sol da justiça. Ela traz para nós a luz. Santo Afonso não. São Luís de Montfort diz que Nossa Senhora, ela é um diamante que faz brilhar melhor a luz sobre nós. Ele repete também no tratado que se ela é a escada que Deus utilizou para vir até nós, ela também é a escada que nós utilizamos para ir até ele. Aí fala de outro sinal, né? De um grande dragão que se colocou dentro da mulher para lhe devorar o filho. Vamos aqui fazer um parênteses para que os nossos amigos e amigas que nos assistem entendam. O ódio do dragão, e nós sabemos quem é o dragão, né? O dragão é a antiga serpente, é o demônio, é Satanás, como diz aqui, que nós acabamos de ler. O ódio dele é pelo filho da mulher. O ódio dele é contra Jesus Cristo. Ele persegue a mulher, ele persegue os descendentes da mulher, que somos nós, por ódio ao filho da virgem, por ódio do filho da mulher. Entendeu, Cássia? Esta é a luta. Esta é a luta. Ele, não podendo fazer nada contra o filho, tenta contra nós. A raça eleita, a geração, colocará inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3,14. Entre a tua descendência e a dela. Nós somos a descendência da mulher. Mas diz também uma profecia fantástica. Ela deu à luz um filho, um varão, que é um homem, que regerá todas as nações, com cetro de ferro, com rigidez, com força. Ninguém toma o seu reinado. Ele é Jesus Cristo. Continuando a leitura, diz que houve uma batalha no céu. E aí a gente falou também, né, na segunda live sobre essa batalha, que não é uma batalha física de armas, é uma batalha de inteligência, de argumentos. Mas foi derrotado. Miguel, é o arcanjo Miguel, né? Quem como Deus, guerrearam contra o dragão. Miguel e seus anjos guerrearam com o dragão. E o dragão batalhou juntamente com os seus anjos. Então, o dragão seduziu outros anjos e guerreou contra Miguel. Mas foi derrotado o dragão. E não se achou mais lugar para ele no céu. Não foi admitido aquilo que a gente falou
na última live, não ficar admitido na visão beatífica de Deus. E foi expulso para a terra. Aí é onde está meu irmão, minha irmã. Aqui é o campo de batalha, Cássia. Este é o campo de batalha. É o dia a dia. É você com sua família, na educação de suas filhas, na conversa com seu esposo, eu na minha realidade de trabalho, de família, tudo. Você que nos assiste, lá na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa, no comércio, onde quer que seja. Aqui é o local de batalha. Né? O nosso material vai nos trazer na luta contra o mal. Né? No capítulo 3 vai dizer assim, a luta contra o mal é real. Mas Deus não deixa seus filhos desamparados. A igreja, ao longo dos séculos, acumulou sabedoria espiritual para proteger os fiéis contra as investidas do inimigo. O combate espiritual começa dentro de casa, com atitudes simples, mas poderosas, que vai blindar a nossa família contra as ações do demônio. Alguma consideração, minha irmã? Quer falar algo? Pronto. Antes da gente falar sobre essas ações que blindam, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que pode abrir as portas da nossa casa para a ação do demônio. O que é que pode, né? Onde a gente está deixando ele entrar? Certo. Em uma palavra, resumir em uma palavra, o pecado. Esta não é a janela, entendeu? Isso é uma porta escancarada. O pecado, Cássia, ele vai trazer consequências. Como quais consequências? Os vícios, que são pequenas aberturas, os pecados capitais, soberba, a gula, a inveja, a luxúria e os demais. Estas são portas que nós vamos abrindo. Vale nós lembrarmos uma coisa. Eu vou usar aqui uma metáfora, certo? Para a gente entender como funciona esta influência demoníaca, certo? Vamos supor, viu, Cássio? Vamos supor que nós estamos fazendo um negócio, eu e você. E aí vamos supor que eu vou te vender algo. Para eu te vender algo, não vale de boca, né? Tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. Então, neste contrato, para ele ser válido, a gente tem que ir a alguém que dê validação a esse contrato. Que para nós aqui é um cartório, né? Vai lá e a gente, tipo, eu vendi algo para você e você diz, vamos no cartório, como dizem os antigos, é de papel passado. Eu vou reconhecer firma, tal, beleza. O que é que acontece com o demônio? Todas as vezes que deliberadamente nós abrimos um diálogo com ele, nós aceitamos as propostas dele, nós assinamos um contrato. E contrato tem prazo de validade, não é assim? Contrato tem prazo de validade. Depois que nós assinamos um contrato, aí a gente agora vai para as cláusulas do contrato. E olha como acontece. O demônio não joga livre. Ele, a cada momento, a cada influência, a cada ataque, a cada sugestão, nós vamos assinando contratos. Contratos. Como desfazer os contratos? Para se desfazer um contrato, a gente tem que refazer um contrato ou para anular aquele primeiro. Então, minha irmã, a igreja, ela tem um cartório, a igreja, que é o confessionário.
No confessionário é onde é desfeito todos os contratos que, porventura, nós fizemos durante a nossa vida. Vou dar um exemplo. Cássia, eu vou falar coisa aqui que eu acho que a nossa audiência vai entender, porque a nossa audiência é geralmente pessoas próximas à nossa idade ou mais da nossa idade, né? Mas os jovenzinhos não vão entender. Quando a gente era novinho, lá com seus 12, 14 anos, existia uma brincadeirazinha chamada de tabuleiro. A gente botava um tabuleiro e aí a gente ia perguntar para alguém alguma coisa. Um compasso, né? A brincadeira do compasso, tá? Aquele negócio. Então, a adivinhação é um contrato com o demônio. Então, a gente sentava lá um monte de guri, botava um compasso. Quer dizer, com quem Fabiano vai casar? Aí o compasso rodava. Aí, eita, chegava mais fulano. Fazia aquela festa. Tá? E fazia perguntas. Fazia perguntas. Hoje, nós sabemos que isso aí não era uma brincadeira infantil. Não é uma brincadeira inocente. Influência daqueles anjos destronados que estão por aqui no terreno de combate, nos guiando e nos fazendo querer saber o futuro. Então, é um contratozinho que a gente assinou. Aí você pode dizer, não, mas eu não sabia. Eu era inocente. Infelizmente, com ele não funciona desse jeito. Funciona com Jesus. Quando você não sabe que algo era pecado e você cometeu por ignorância, você não tem culpa. Mas com o demônio não funciona desse jeito. Ele joga sujo. Como foi que ele jogou sujo com os nossos primeiros pais? Não, é mentira. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Então, ele sempre vai dar a tapa e esconder a mão. Ele sempre vai aparecer como o bonzinho da história. Ele sempre vai nos oferecer coisas boas. Entendeu? Sucesso. Aí, vamos para outras coisas. Você vai lá receber um espírito. Se junta todo mundo lá, uma mesa, tal. Aí, receber um espírito. Aí começa a falar com a pessoa. Então, contato com os mortos é outro contrato. As pessoas podem achar que é loucura, né? Isso. Ou então que é exagero. Mas tudo isso, Cássio, são aberturas, são janelinhas, são contratos. Mas a boa notícia é qual? Quando nós somos atingidos pela verdade, nós vamos lá no cartório da igreja, que é o confessionário, com o tabelião, que é o sacerdote, e ele rasga o contrato. Lá nós fazemos outro contrato, viu, irmão? Depois que a gente amadurece, que a gente vai ver, a gente diz, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso? Acreditava nisso. Acreditar em horóscopo. Comprar aqueles livrinhos e ficar lá lendo, né? Exato. O que é que vai acontecer? E assim, é como você disse, adentra na vida das pessoas de forma sutil, boba, né? Uma coisinha bonitinha, né? Uma brincadeira como essa. Depois que você começa, você abre seus olhos espirituais e começa a enxergar, você diz, meu Deus do céu, né? Onde é que eu estava entrando, né? Estava dizendo assim. Aí, outra situação. Músicas, modas, alguns símbolos, né? Alguns adornos que são consagrados ao demônio. Vamos falar de 3 situações, certo? Na ação demoníaca, nós podemos simplificar, e aí eu estou simplificando o máximo possível para a gente entender. São 3 aspectos. O demônio pode agir por influência, certo? E a influência pode ser interna ou externa. Vamos falar sobre elas. Ele pode agir por infestação ou ele pode agir por possessão. São esses
tipos de influências demoníacas que os exorcistas, os que estudam demonologia, né, nos explicam. Então, vamos lá. Na influência interna, como é que acontece a influência interna? Lembra daquela parte da live que a gente falou sobre as matérias inteligíveis? A gente dizia, olha, o demônio, ele tipo, joga na nossa mente ideias. Lembra disso? A gente falou? É um fenômeno que o demônio ele exerce certa influência sobre o corpo, sobre a mente, sobre o espírito. É uma influência, sabe, da vontade. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa luta contra o vício do álcool. E a gente vai falar sobre isso também. Porque não é só uma questão científica, viu? Não é só uma questão biológica, que o corpo se acostumou com o álcool. Não. O padre Antônio Fortea, que é um dos padres exorcistas assim, de mais, vamos dizer, experiência, que nós temos notícia, ele diz assim, Cássio, em todo vício, e aí eu vou dizer alguns, por exemplo, vício das drogas ilícitas, vício do álcool, o vício do jogo, da jogatina, seja ele videogame, seja aposta, seja o que for. Para cada vício, existem demônios específicos para jogar na mente das pessoas esses tipos de fraqueza, certo? Na área sexual, na área de desonestidade, né, de corrupção, de roubo, de furto. Por exemplo, a pessoa não pode ver nada fácil que pega, coisa besta, né? Na mentira, certo? Na fofoca. Tudo isso são vícios. E são influências internas. Tipo, fala dela, né? Fala dele. Olha, pensamento mal, julgar o outro. Olha como ele está te olhando, né? Então, tudo isso são influências do demônio. Internas. Nas influências externas, aí é sobre as coisas. Por exemplo, você, hoje em dia, a coisa mais comum, você vai para a academia, treinar, cuidar, que é bom treinar e cuidar da sua saúde. Mas você chega lá na academia e existem várias influências externas. Se o homem ou a mulher não for equilibrado na sua área afetiva, está lá a influência externa. Não é assim ou não? Lá no bar, lá na festa, lá, pronto, a gente está se aproximando do carnaval, né? Diz o padre Gabriel Amor que o carnaval é a festa do demônio. No São João, lá no Parque do Povo, é uma festa boa? É uma festa boa. Você vai com sua família, vai lá, tá? Mas existem as influências externas que estão querendo te levar para lá, entendeu? E aí, tratando das influências, são esses dois tipos. A influência interna, que aí é uma luta interna, né? De você contra você mesmo ali. Vem a vontade, vem um pensamento, uma ideia, e você, não. Externa é aquilo que seus olhos e seus sentidos estão captando, né? E existe também a infestação. A infestação, Cássio, e você que nos assiste, é sobre locais. Locais, coisas, objetos. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu estava, faz tempo isso, estava patrulhando, né, de moto lá na rota na época, e a gente patrulhando no meio do mato lá e passou numa encruzilhada. Aí estava lá numa encruzilhada, um negócio lá, uma macumba, né? Na hora, eu senti uma opressão naquele local, sabe? Eu senti algo mal. Então, é uma infestação isso. No local, você não se sente bem. Agora, eu não estou dizendo que isso é coisa da cabeça da pessoa, não, viu? Lembra que a gente falou daquelas frases assim,
Quanto mais reza, mais assombração aparece? Não, não. Quanto mais reza, os seus sentidos ficam aguçados. Você percebe que não dá. Então você chega num local e diz, rapaz, que não dá para mim. Não tô bem, não tô me sentindo bem, né? Ou um objeto. Então eu já vou alertando, né, meus irmãos aí, cuidado com os presentes que a gente recebe, né? Cuidado, né? Presente, né, meu irmão? Olha, eu morro de medo. Eu não vou mentir. Assim, quando você começa a entender que o demônio ele tem a capacidade de colocar toda a sua maldade em objetos, né? Em locais, em animais. Então Uhum. você tem que ter muita cautela de quem você recebe e o que você recebe, né? É como a nossa casa, quem você deixa entrar dentro da sua casa. Isso mesmo. Porque a gente tinha até comentado isso numa das No lives, que finalzinho, existem no finalzinho da pessoas última live. que vêm já com esse negócio dentro, né? E acaba influenciando, né? Influenciando. Tá aí aonde a gente pode levar em consideração o que Jesus falou, né? Se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca-o fora, né? Então, as pessoas que andam conosco, devemos ter cuidado, saber com quem andamos, quem Exato. frequenta a nossa casa, quem dá Os lembrança aos locais que a nossos gente filhos. frequenta. Isso. Então, é muito importante. Assim, eu sou cautelosa nessas coisas. Tem Tem que um. ser. Tem que ser. Aí, continuando, né? Sobre a manifestação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Fui na casa de um conhecido, né? Familiar. E, na época, eu já percebi alguns vícios nele, essa pessoa, tipo, pornografia. Ele tem um vício de pornografia, sabe? Descontrolado. E era uma certa objeção às coisas de Deus, às coisas da igreja, né? Uma certa revolta. E um dia, eu tive a bela ideia, não sei se foi. Aconteceu, foi estranho, mas foi de Deus, né? Eu peguei água benta e levei neste local. Era à frente da casa, era cimento batido, né? Um chão de cimento grosso. Estava bem limpinho lá, tal. E eu comecei a jogar água benta nos locais. Aí eu entrei, quando eu voltei, o chão do cimento, começou a sair tapuru. Começou como se fosse saindo de um formigueiro, entendeu? Só que o chão não tinha buraco, era cimento fechado. Começou a sair tapuru. Aí me deu logo aquele sentimento, né? Dizer, mas aqui tem um combate espiritual aqui. Aí eu fui, varri, joguei fora no lixo lá e joguei novamente. E saiu novamente tapuru. Por 2 vezes. Então, era como se Deus estivesse me dando um aviso, ó. Há uma infestação. Há uma infestação neste local, né? De demônios que tentam este seu irmão na área afetiva, na sexualidade, na pornografia. Tudo. Então, lembra que a gente falou assim que toda manifestação, toda ela, seja influência, seja infestação, seja possessão, ela é permitida por Deus para um bem maior. Sempre para nos alertar para a luta. Então, naquele momento eu comecei a rezar neste intuito, né? Por esta libertação. Isso é um dos exemplos, né? Partindo para a terceira, a gente falou sobre influência interna e externa, sobre infestação, né? Que é sobre locais, sobre coisas. Isso aí. Por exemplo, Cássio, me vê aqui. Você acha o quê? Num ponto de droga. Ponto de droga. Será que tem infestação ali? Não. Uma boca de fumo. É só o que tem. É só o que tem. Vício, entendeu? Pontos de prostituição. Mesma forma. São infestações. Certo?
E sobre a possessão, o que é que a demonologia entende como possessão? Possessão é um fenômeno no qual um demônio, em determinados momentos, não é 100%, tomou de conta agora, né? Tomou de conta e pronto, não. Aí, em determinados momentos, ele possui o corpo de uma pessoa, podendo movê-lo e falar por meio dele. É como se fosse uma influência interna em alto grau. Então, a pessoa pode ficar totalmente sem entender que está possessa, como também a pessoa pode perceber e não ter forças para reagir. Compreendido até aí? Lembrando que nem a possessão, ela não acontece sem a permissão de Deus. E quando acontece é para um bem maior, para que se revele as obras, né, as artimanhas do demônio na nossa vida. Então, como você falou, antes de tudo, a igreja, quando se depara com um processo, ela procura medicina, psiquiatria, psicologia, tudo isso. Por última ordem, né, vai-se para a questão espiritual. Que a igreja tem muita cautela nisso, certo? Muita cautela nesses pontos. Então, enquanto a influência interna está dentro, mas na possessão do corpo, né? Enquanto a possessão leva em conta o poder que o demônio tem sobre a pessoa, havendo um verdadeiro, vamos dizer assim, tomada de controle. Então, de maneira que a pessoa perde a consciência em alguns momentos, e o demônio fala por meio dela, né? Conjura, tal. Vou indicar aqui 2 filmes muito bons. O primeiro, O Ritual. Não é filme de terror. Não é filme de terror, é filme de coisas para a gente saber como é o combate. E o segundo é Nefarious, que é também sobre possessão. Ao assistir esses filmes, a gente começa a entender como é o combate espiritual. Né? Isso. Falando nisso, você falou sobre isso, a influência interna, a gente pode observar a questão da obsessão, né? Quando a gente começa a pensar em coisas ruins. Martelar. Isso. Né? A questão do desespero, do desejo de ter a própria vida, né? Então, por exemplo, existe a possibilidade, né, de uma pessoa doente psicologicamente, né? Ele tirar a própria vida? Sim, existe sim. Ninguém está negando isso. Mas, por trás disso tudo, existe uma influência do demônio que só veio para roubar, matar e destruir. Né? Ele é isso. Então, diante dessas questões, só um detalhe. A infestação que eu estava falando, né? Ela geralmente, ela é sobre locais ou sobre coisas, certo? E até também sobre pessoas. Quando pessoa, por exemplo, que chama muito palavrão, né, muito coisas obscenas, só fala de pornografia e tal. Essa pessoa, ela vive uma infestação na sua vida. Raros são os casos de animais. Raros são os casos, certo? Então, para a gente entender bem que a infestação, geralmente, ordinariamente, ela é sobre um local, sobre uma pessoa ou sobre objetos. Tá bom? Existe também algo que as pessoas fazem que são auxiliados pelo demônio. São malefícios. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer os chamados trabalhos para o mal de uma pessoa, isso é um malefício. Eu quero a morte de fulano, vai lá. Eu estou só dizendo, eu nunca fui, viu? Eu nunca fui para essas coisas. Eu estou dizendo o que a gente até escuta com piadas, né? Pega a foto da pessoa, costura dentro da boca do sapo, não sei o que, bota satinela. Pronto, amor. Isso é um malefício. É um malefício. Né? Dentro do cristianismo, dentro da fé católica, não existe mal. Todo mal leva um bem. Não, há males que vêm para o bem. Não.
o mal nunca vai trazer um bem. O mal nunca vai trazer um bem. É uma mentirinha inocente. Não existe mentira inocente. Esse negócio de mentira inocente, de inveja branca, isso não me. Pronto. Não existe. Então, essas influências, esses tipos de manifestações demoníacas, elas são bem comuns, viu? A gente acha que não. Nas piadas, está viralizando aí agora um comediante que ele brinca, um vestido, uma cara vermelha, um chifrinho, aí fica uma piada, né? Qual piada? Não sei o que, aí você me quebra. Né? Aí você me quebra, eu já ia dizer, aí você me quebra. Pronto. Aí aquilo ali é tipo dando uma visão de. Bom, como é bonitinho. Como é bonitinho. Aí você me quebra. Né? Eu vou dizer aqui para você uma realidade, minha irmã, que poucos falam. Cássia, se nós tivéssemos a visão espiritual e pudéssemos ver a desgraça que é um demônio, nós cairíamos mortos na hora. De tanto horror, de tanto ódio, de tanto mal que este ser traz em si. Então, não é como... Agora, olha a evolução, viu, Cássio? No nosso tempo, era Tom e Jerry. E ficava lá o anjinho e o demônio. O anjinho e o demônio. E as coisas vão evoluindo, viu? As coisas vão evoluindo. E aí a gente até... Porque São Felipe Neto disse assim, que na luta contra o pecado, né, a gente já falou sobre isso, só vence aquele que foge. Não conversa com o demônio. Mas a gente vai começando a achar piada. E achando piada, a gente acha que é invenção. E aí ele vai naquela primeira tática dele, que é fazer pensar que ele não existe. Que é uma criação cultural. Não é? Podemos partir para os meios oferecidos pela igreja, aqui no nosso material, para o combate na família. Podemos, né? Vamos lá. O primeiro meio e mais simples, e que todos nós temos acesso. E aí ninguém pode dizer que não pode fazer porque é só querer. A oração diária em família. O primeiro meio oferecido pela igreja. A oração é a primeira barreira contra o mal. Um lar que reza, unido, se fortalece. Rezem juntos. Rezem juntos. Seja o terço, a oração da manhã, a oração da noite, a leitura da Sagrada Escritura. Pois lá em Mateus 18, versículo 20, diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. E onde Deus está, não há espaço para o maligno. Certo? Alguma coisa, irmã, sobre isso? Não, só a gente olhar assim, quem adquiriu um material muito bom, né? A gente vai percebendo o que é que falta ainda a gente fazer dentro da nossa casa, né? Poder, eu rezo o texto, mas aí a gente inicia pelo texto, depois vamos para a oração da manhã, até aquilo se tornar a sua rotina espiritual com sua família. E eu digo mais, viu? É fácil ou difícil rezar em família? É difícil. Ah, meu Deus do céu. É difícil, meu povo. Aqui vocês olham pra gente. Tem um que não reza. Tem um que dá sono. Que fica cansado. Todo mundo junto, os filhos. Tá? Meus irmãos, é luta. Isso é luta. Eu vou rezar o texto com a minha menina, aí a mais nova reza. Eu sempre boto o primeiro mistério para ela rezar, né? Célia. Aí ela olha para mim e faz: eu estou com sono, mamãe. E não está com sono, não. Aí ela pega, fica ali junto de mim com os olhos grilados desse tamanho. Aí faz: eu estou com sono, mamãe. É difícil,
né? A gente quer que reze tudo, mas a gente tem que também ir aos poucos, né? E não desistir. Porque às vezes a gente fica chateado e faz, não deixa que eu reze sozinho. Não, Qual o vai. problema? Qual o problema disso? Nosso corpo não está acostumado com as coisas transcendentes. Nosso corpo, nossa carne, não quer rezar. Nós não entendemos isso. A nossa alma, ela necessita da oração. Mas o nosso corpo não quer. Veja, se você for para a missa, e aí eu estou dizendo no geral, e se o padre esticar um pouquinho na homilia, se o padre demorar... já teve casos, irmã, de fazerem abaixo assinado. Olha que o padre fala demais, não sei o que, demora demais. Ou seja, nós É não por isso queremos. é por isso que o pobre de padre deles pede, diz, olha, tem só um pouquinho de paciência. Exato, exato. Agora, isso, e principalmente, irmã, quando a homilia está entrando no coração do povo e transformando as vidas. Por mim, podia passar a noite, né? Mas nós não gostamos, nós não queremos rezar. Dá logo sono. Aí a gente não prioriza. Sabe o que a gente prioriza? A comida, não é carne, não é matéria. A gente prioriza o almoço, o café, a janta, o lanche. A gente não esquece, não esquece. Mas esquece de rezar, né? Que é uma luta, isso é uma luta, viu? E não acho você aí que está nos assistindo que a gente é o santo do mundo todo, que só falta as asas e a auréola, né? Aqui, a gente sair voando. É luta. Segundo meio que a igreja oferece, participação nos sacramentos. Principalmente a confissão e a Eucaristia. São remédios espirituais. A alma, em estado de graça, repele a ação demoníaca. Ensinem seus filhos a amar a Santa Missa e buscar a confissão. Vou dar um exemplo, porque aí eu tenho que dar o exemplo. Eu vou ter que dar. Cássia, aqui na nossa família, depois que os meninos se entenderem de gente, porque meu filho mais velho tem 18 anos, é um homem. Minha filha mais nova tem 12. Vai fazer 13 agora, dia de São José. Nós, depois que se entendeu de gente, a gente nunca acordou ou disse assim, vamos para a missa? Não. Cada um se levanta e sabe que tem que ir para a missa. E aí eu vou dizer mais. Por vezes assim, de repente, o meu filho diz, se ajeita, tá, vai saindo, aí minha esposa, vai para onde? Eu vou para a confissão. Olha, aí eu sei que o demônio tem raiva de nós por isso. Porque a gente conseguir fazer com que um jovem entenda que ele precisa da confissão. E aí, os dois sacramentos que a tradição católica chama de sacramento de manutenção. Olha que coisa. É onde vão mantendo. Você está meio para baixo, a Santa Missa, a Eucaristia. Mas eu não vou de todo jeito, eu me confesso. Eu vou dizer os pecados. Então, esses são os dois sacramentos ordinários, né? Que a gente está participando diariamente. Isso. E isso aí vem da persistência dos pais na educação religiosa dos seus filhos, né? Porque é como você disse, é muito difícil, muito difícil. Uma vez ou outra que a Alice pergunta, mamãe, a senhora não vai se confessar, não? Que ela sabe que aqui na Aparecida é toda sexta-feira, né? A senhora não vai, não? Hoje é sexta-feira, a senhora não vai se confessar, não? Né? Porque ela sabe que a gente, para poder receber a Santa Eucaristia, nós precisamos realmente estar limpos de todos os nossos pecados. Não é que a gente se tornou santo, mas a gente precisa ir em Buscar busca uma coerência de vida, né? de vida, né? E às vezes você diz, mas eu só falei isso, eu só fiz isso, mas é só precisa disso mesmo É para isso mesmo. desandar tudo. É isso mesmo, Davi. Só fez isso, pronto, é isso mesmo. Né? E só aqui uma pequena catequese, né, para os nossos irmãos. Há pecados que são chamados pecados leves, que a doutrina chama pecados veniais,
estes pecados, que não estão listados lá nos 10, no decálogo, né, nos 10 mandamentos, pecados leves. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pensar mal de alguém é um pecado leve. Você pensou mal de alguém, né? Esses pecados, eles são purificados no próprio ato penitencial da missa ou por penitências que você faça, tipo uma caridade, alguém, um conselho a alguém. Então, esses pecados são perdoados, vamos dizer assim, purificados desse jeito. Os pecados ditos graves, que a gente popularmente chama como pecados mortais, né? Eles só na confissão que são absolvidos, certo? Então, o terceiro ponto, o terceiro meio que a igreja nos oferece, e aí a gente percebe que a gente está gradualmente construindo uma rotina. A oração diária em família foi o primeiro. Aí o segundo, missa, confissão. Agora o terceiro, leitura orante da Sagrada Escritura, né, da Bíblia, e formação espiritual. O que é que a igreja diz sobre isso? Que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E nós temos que ter momentos para meditar a Escritura e estudar a doutrina católica para desmascarar as mentiras do maligno. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Né? Você está estudando a doutrina. Aí tem uma pessoa que diz assim, eu acho, olha, esse eu acho é um perigo. Eu acho que todo padre deveria casar. Olha que coisa. Aí você vai estudar a doutrina, vai lá no catecismo e descobre por que os padres ocidentais não casam. Aí você desarma. Porque quem foi que colocou essa ideiazinha na cabeça? Foi uma influência interna, eu acho. Colocou lá, assim, né? Ah, eu acho que mulher deveria ser padre, também ser ordenado de sacerdote. Então, eu acho. Isso é tudo, né? Tudo influência, tudo dica. Aí quando você vai estudar a doutrina, você desarma as influências do demônio. Pronto. Falando sobre isso, né, dentro da nossa Igreja Católica, né, aquelas que são voltadas para a teologia da libertação, né, e como, mais uma vez, peço desculpa para quem é voltado também, mas tanto sacrilégio que a gente já viu aí, né, na parte da homilia, porque quem faz a homilia, né, é o sacerdote, é o celebrante, a gente vê outras pessoas fazendo homilia, né? Teve uma igreja aí onde uma mulher foi fazer a homilia. Não é pela questão de ser mulher, minha gente, mas é pela questão do respeito ao sacramento, né? Veja bem, a teologia da libertação, ela por si só, ela é relativista, entendeu? Ela relativiza as coisas. E quem relativiza as coisas desde o princípio é o demônio, certo? Vamos ver aqui o comentário de Valdemir. Há uma imensidão de músicas em inglês, principalmente Lady Gaga, isso. Onde ela declara que Judas, o traidor de Cristo Jesus, é seu amigo e ainda dança com Jesus uma pura blasfêmia. Exatamente. A música é a arte, né? A gente falou isso na segunda live, que a arte também ela entra como influência do demônio. O quarto meio que a igreja nos oferece para o combate às influências do demônio. O uso de sacramentais. E aí vamos diferenciar. Os sacramentos são 7. Os de iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Os de cura, unção dos enfermos e penitência, que é a confissão. E os de serviço, que é o matrimônio e a ordem. 7 sacramentos. Eu estou falando aqui de sacramentais. O que são sacramentais? Um crucifixo, que você usa, água benta, quadros sagrados, olha como era antigamente, se chegar na casa da pessoa, tinha lá Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria na sala. Um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, né? Então, esses são como que sinais de fé e proteção que trazem as bênçãos do Senhor. O que é que diz a palavra de Deus? Provérbios 3, 33. Bem fácil de decorar. Provérbios 3, 33.
A bênção do Senhor está sobre a casa dos justos. Um crucifixo, por si só, já repele a presença do demônio. Que coisa forte, né? Um crucifixo. Porque é o sinal da vitória sobre o pecado e a morte. Uma imagem da Virgem Maria. E aí o que é que o demônio faz, Cássio? O demônio faz o seguinte. Ele adultera. Tem Nossa Senhora. Aí ele faz Iemanjá. Pega um jeitinho para enganar a imagem, entendeu? E aí a gente vai bater, que a gente, os iconoclastas lá no início da igreja, se você estudar, aqui não é momento, né? Senão a gente vai perder muito tempo, estudar a doutrina, você vai ver o culto aos ícones, o porquê das imagens. Então, isso aí já é prego batido e ponta virada. A nossa irmã está dizendo que está sem som. Está escutando? Eu tô. Tá, pra mim tá tranquilo. Eu acho que tem algum problema com ela lá, né? É. Se alguém mais tiver aí, dá um comentário, mas para mim tá tranquilo. Sobre essa questão aqui dos sacramentais, né? Eu conversando com uma pessoa e falando de toda a situação, eu disse, eu vou lá jogar água benta e a gente vai rezar uma oração. Ela e essa tua fé. Ela disse assim. Aí eu disse, eu e essa minha fé. Porque precisa. Agora eu sei que precisa. Pronto, vamos lá. Nós estamos progredindo, nós estamos no quarto meio. Primeiro foi oração, depois participação nos sacramentos, com a Eucaristia, leitura da Sagrada Escritura e formação espiritual católica, uso de sacramentais, foi o quarto, agora o quinto. Depois disso tudo, a gente já está preparado, forte, para combater os vícios e os pecados dentro da casa. Olha, o grande problema da nossa família, do combate da nossa família, é acolher os pecados com naturalidade. Como palavrões, pornografia, desonestidade, infidelidade. São as brechas espirituais que a gente vai abrindo. Então, temos que ter a purificação do ambiente doméstico. Vamos lá para coisas simples. Coisa simples. Alguém bateu na porta, o pai se esconde e diz ao filho, diga que eu não estou. Né? Ou então ligou, atenda aqui, diga que eu esqueci de estar lá em casa que eu não estou. Então, tudo isso são combates a vícios. Que é outra? Bebedeiras. Bebedeiras. Músicas que não convêm. Conversas que não convêm. Aí, vê como é malícia. Olha como é sutil. Aí tá lá o jovem ou a jovenzinha. Começa a namorar. Aí o pai diz, pronto, pode levar para dentro do quarto, que é melhor aqui do que lá fora. Olha que coisa. Que relativismo. Então, tudo isso são ataques. Se eu não combater estes vícios dentro do lar, eu vou estar abrindo a brecha para a ação do demônio. Só que para chegar nesse ponto, Cássia, eu tenho que trilhar primeiro esses outros pontos que eu fui falando. Porque só assim você vai estar com seus sentidos aguçados, sua visão, para entender. Eu tenho que rezar em família, eu tenho que criar esse hábito de oração. Participar dos sacramentos, da Santa Missa, né? Depois ler a Sagrada Escritura e formação, uso de sacramentais, eu tenho que colocar a Nossa Senhora no meu quarto, lá no meu ambiente, né? Um crucifixo logo na entrada da minha casa. Chega no Natal, pode esquecer da árvore de Natal e do Papai Noel, mas não esqueça do crucifixo, não esqueça do presépio, o presépio, né? Que é sagrado. Então, depois eu combato os vícios do meu lar. Não é assim? Não? Se fortalecer para poder combater. Porque se a gente não se fortalecer, não tem como combater. Você não combate sem arma. E a arma que a gente tem é justamente essa. Como o Valdemir falou aí, né? O melhor lugar do crucifixo é na sala da casa. Quando entrou, bateu de frente. Quando abre a porta, o Satanás, aqui não tem lugar para mim, volta, bate de bandada, né? O sexto
sexto meio que a igreja oferece. Se por acaso chegar casos graves, buscar ajuda da igreja. Quando há sinais de opressão espiritual, desequilíbrios inexplicáveis, perturbações constantes, é prudente buscar um sacerdote experiente ou exorcista autorizado pela igreja e conversar com ele para explicar as situações. E certamente o sacerdote equilibrado irá te orientar bem sobre os casos, né? E a gente falou um pouco sobre isso, né? O sétimo ponto, esse aqui é muito bom, viu? Consagrar a sua família a Jesus e a Nossa Senhora. Uma família consagrada ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria vive uma proteção especial. Que coisa, né? Uma família consagrada ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria vive uma proteção especial. Uma vez um padre, amigo meu, Cássio, ele disse, quando você consagra a sua família ao Coração Imaculado da Virgem e ao Sagrado Coração de Jesus, acontece a mesma coisa que aconteceu lá no Êxodo. O sangue do Cordeiro na porta. A peste não entra na sua casa. Ela passa direto. Que coisa linda, viu? Que coisa linda. Este é o sétimo meio. E o oitavo e último, e aqui a gente tem que dizer, né? Reconhecer que o inimigo existe e age. Como já dito, o demônio quer nos fazer crer que ele não existe. A vigilância começa quando reconhecemos que ele existe, sua presença. E reconhecendo sua presença e negamos sua influência com firmeza. Ou seja, quando a gente diz, aqui não, sai daqui. Em nome de Jesus, na minha família não. Aí começa a batalha. Como diz Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11, revestidos da armadura de Deus, para poder resistir às ciladas do demônio. O mal só vence onde não há resistência. Quando a família se fortalece em Deus, o inimigo é expulso de lá. E a graça reina. É isso aí. É isso aí. A arma é essa. Então, vamos lá. Uma retrospectiva. Primeiro meio, oração. Oração no lar. E a família tem que ser uma família orante. Segundo, participar de sacramentos. Terceiro, leitura da Bíblia, formação católica, buscar conhecimento, documentos, livros bons. O quarto, uso de sacramentais. Não tenha medo de rezar seu texto e carregá-lo no seu bolso, de usar seu crucifixo. Uma camisa de Nossa Senhora, uma camisa de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Combater os vícios é o sexto meio. E os pecados no lar. O quinto, né? O sexto meio, buscar a igreja caso exista coisas graves e inexplicáveis. O sétimo meio, consagrar a sua família a Jesus e a Nossa Senhora. O oitavo meio, reconhecer que o inimigo existe e que está lutando para perder a sua família. Show de bola? Ainda temos que falar sobre o quarto capítulo, né? Os sinais de libertação e cura, né? Que é justamente depois que a gente inicia esse processo, né? A gente coloca em vivência tudo isso, a gente começa a perceber os sinais, né? De cura e libertação na nossa família. Olha, quando uma família se decide afirmar-se em Deus e combate o mal com fé e perseverança, começa a surgir sinais claros de libertação. É uma ação libertadora do Espírito Santo, nós sabemos. Esses sinais são motivo de esperança e confirmação de que a batalha espiritual está sendo vencida. É dia a dia. É dia a dia, até o outro momento. Então, algum deles, né? Vamos lá. Primeiro, harmonia no lar. Uma paz. É o grande sinal.
A presença de Deus traz paz, calma, serenidade. Os conflitos diminuem. O diálogo respeitoso volta a prevalecer. Mesmo diante das dificuldades, a paz reina no coração. Então não há mais lugar para mentiras, para acusações, para ciúmes, para apontamentos. Existe paz. Este é o primeiro sinal. O segundo sinal, perdão e reconciliação. Feridas antigas vão ficar cicatrizadas. Olha que coisa linda. Existirão as marcas, mas não vai doer mais. Porque o perdão é o elemento central do Evangelho e torna-se uma prática constante. Isso destrói as barreiras que o inimigo tentou levantar entre as pessoas. O perdão, eita coisa linda, viu? O perdão é demais. Eu sempre falo que quando a gente perdoa, a gente não tem mais medo de tocar no assunto, né, no que aconteceu, porque não dói mais, né? Não dói mais. Aí você sabe que realmente você perdoou, que realmente você está curado. O perdão, anota aí esse aí que você vai escutar agora, anota, pode anotar. Quem perdoa sempre vence. Quem perdoa sempre vence. Em qualquer situação. Quem perdoa é o que vence, certo? Não é o que tem razão. A gente aprendeu assim, né? Que quem tem razão é o que vence. Não, quem perdoa é o que vence. O terceiro sinal de libertação, de cura na tua família, quando você colocar em prática isso, será o aumento da fé e da prática religiosa. Os membros da família vão começar a sentir vontade de ir para a igreja, de ir para os sacramentos, de rezar, de ler das atividades na paróquia, na comunidade, de ler a Sagrada Escritura, de estudar. Compromisso com a vida espiritual se fortalece. Que massa, né? Que coisa, a gente vai se aproximando das coisas de Deus, né? Quarto sinal, você começa a resistir. Proteção contra tentações e males. Você começa a resistir aos vícios, situações de sofrimento, tende a diminuir. Você fica mais forte. Sei lá, deu uma vontade de você fazer algo. Que resenha é essa? Não, deixa pra lá. Você sai de perto. Vai pra lá. Você começa a proteger melhor das influências negativas, né? O quinto sinal, alegria. Alegria e esperança renovada. Mesmo nas dificuldades, há um brilho nos olhos. Uma confiança que só vem do Espírito Santo. O medo e a angústia dão lugar à esperança. Você começa a ter alegria de estar no lar. Conheço pessoas, Cássia, que não sentem alegria em voltar para casa. Que coisa triste, né? Alegria de estar em casa, de estar com os seus, feliz, né? Amanhã de manhã eu estou bem cedo saindo para me encontrar com minha esposa, minha filha. Que alegria para mim encontrar com ele, né? Tá com saudade dela, né? Eu estou morrendo de saudade. Ela me mata. Sexto sinal. Mudança de atitudes e hábitos na família. Os membros da família buscam viver de forma mais justa, amorosa e fiéis aos ensinamentos de Cristo. E há um desejo verdadeiro de conversão e santidade. Começa a aparecer aquela frase: vixe, como ele mudou. Eita, como ele está diferente. Olha como ela está diferente. Ela está agora tão tranquila. Parece que nada tira ela do sério. Mesmo, eita, meu Deus, nem percebi que esse mês ela estava em TPM, porque ela passou doce. Aí a gente vai para aquela frase, né? Quem te viu e quem te vê. Quem te vê, meu Deus. Né? Mudança de atitude, de hábito, né? E o sétimo sinal, há vários sinais, né? Eu só elenquei 7. Experiência de bênçãos e milagres. Eu coloquei como último, Cássio, porque a gente às vezes pensa que é assim. Eu me livrei
das artimanhas do demônio, aí o milagre acontece. Não, isso aí é... Se vier, beleza. Se não vier, tá bom também. Porque é só um detalhe, né? E não é raro testemunhar graças alcançadas, curas emocionais e até físicas, que evidenciam a ação de Deus em resposta à fé e à oração daquela família, né? É importante lembrar que a libertação e a cura são processos que exigem tempo, oração e perseverança. Nem sempre as mudanças são imediatas. Mas com fé e paciência, a vitória é certa. A família que se entrega a Deus, que confia em sua providência e luta contra o mal com as armas espirituais, verá seus lares transformados e abençoados. Isto eu assino embaixo. São graças enormes. Coisas que você dizia assim, esse não tem jeito de ter vestido. Essa situação não muda, muda. Com fé e paciência. A nossa irmã Diana, né, falou que o mal só vence onde não há resistência, né? Ela reafirmando o que você tinha dito. E nessa última palavra que você falou, oração e persistência. Para repelir o mal, tem que ter a resistência da oração, Exato. persistência, perseverança. Não é fácil. Como não é fácil também, se você está estudando, você quer passar numa prova, você tem o quê? Que estudar. Estudar, perseverar ali, até ter êxito. A mesma coisa é na nossa salvação. Nas coisas espirituais, né? Ela segue a mesma lógica, né, minha irmã? Então, a gente está já se aproximando do fim, né? Terminando aí o 4º capítulo. O 5º capítulo promete, viu? Logo dizendo. A próxima live promete. E eu vou lhe dizer que nessa próxima live a gente pisa, dando spoiler, a gente pisa a cabeça de Satanás nessa última live. Estamos se aproximando do fim. Vamos rezar um pouco, né? Vamos rezar um pouco. Agradecer a Deus por todo ensinamento, né? Por tanta coisa bonita que hoje Ele trouxe para o nosso coração, né? Que vem só nos alertar, nos fazer abrir os nossos olhos espirituais, fazer que a gente enxergue aonde a gente precisa ter cuidado, aonde a gente precisa parar de fazer, né? Porque não somos santos, mas buscamos a santidade. E para conseguirmos ser santos, precisamos percorrer um caminho de muita perseverança, de oração. E não é fácil. Quem disser que é fácil ser santo, está mentindo. A gente tira aí por tantos mártires da nossa igreja, tantos santos, o que eles não passaram para hoje estarem na glória de Deus, né? Ter a salvação eterna. Então, nós que amamos a nossa família, amamos os nossos, temos que percorrer essa estrada, esse caminho. Sabendo, meus irmãos, que a luta é grande. E como somos pequenos, só em Deus nós encontraremos refúgio. Só nele. Não queira caminhar sozinho, meu irmão, minha irmã. Não queira encarar tudo isso sozinho. Busque em Jesus Cristo. Busque na intimidade com Ele o sustento e a força motriz que te faz persistir. Como a gente falou agora há pouco, reza e persiste. Oração e persistência. Eu quero convidar você a fechar um pouco seus olhos, rezar junto conosco, dizendo que nós acreditamos no Deus que é Pai, no Deus que é Filho, no Deus que é Espírito Santo, no Deus que é amor. Nós acreditamos em Ti, ó Deus, nosso Deus amado, e sabemos que o Senhor é que governa a nossa vida e nos faz capazes de realizar proezas em Teu nome. Pela Tua vontade, pela Tua ação, nós
confiamos em Ti. Nós queremos confiar mais. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança para quem nele crê. Confiou a construção do reino de paz ao homem que ama. Eu creio em Deus, que meu caminho iluminou e a minha vida transformou. Feliz eu sou. Eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz eu sou. Nós queremos dizer a Ti, Senhor, que somos felizes porque cremos em Ti, que ilumina nossos caminhos, que nos pega pela mão. Nós queremos dizer o quão gratos nós somos por Tu olhares para nós insignificantes e nos elevar a tão grande patamar, a tão grande graça, sermos Teus filhos, podermos carregar o nome de cristão. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Muito obrigado. Nós te rendemos graças por esta transmissão, por esta oração juntos, por este dia de estudo e mergulho nas coisas espirituais. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos dizer que queremos em Ti, Jesus. Eu creio em Deus, que meu caminho iluminou, a minha vida transformou. Feliz eu sou. Eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar. Se posso crer, se posso amar. Para você, a tua vida tem valor. Diga junto comigo, meu irmão. Feliz sou. Amém, meus irmãos. Amém, irmã. Amém. 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 Que coisa tão linda. Você me fez reviver agora o meu crisma. Enquanto eu estava aqui de olho fechado, eu lembrava tudo que eu vivi no meu crisma. Coisa boa. Essas músicas antigas são muito boas, né? São muito boas. Vamos agradecer aos nossos irmãos, né, que sustentaram aí até agora. Todos compartilhem, né, esta transmissão com quem você sabe que precisa, né? Repetindo o que a gente falou no início, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo disse o Evangelho: de graça recebeis, de graça deveis dar. Todo nosso trabalho aqui, nossa intenção é evangelizar. E nós, de coração, eu sei que também é o desejo de Cássia, que a verdade chegue ao coração do máximo de pessoas, né? Que sejam transformados e protegidos em nome de Jesus Cristo. E lembrar também do e-book, né? Que Deus me deu a graça de produzir, e que, se você sente necessidade, manda aí um direct para a Cássia, que ela te manda o arquivo 0800, de grátis. Que as coisas boas são assim. A graça de Deus é de graça, né? E também pedir a gentileza de você que ainda não me segue, né? Poder me seguir, porque minha conta antiga foi roubada. E eu iniciei outra conta para poder a gente fazer transmissões também e evangelizar o máximo de pessoas que a gente pode. Uma santa noite a todos. Muito obrigado, minha irmã. Você é uma missionária
e do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém, amém. Eu que agradeço, né, a Deus pela tua vida, né? Amém. E pelo seu sim de ser esse evangelizador. Então, quem ainda não segue nosso irmão aí, Fabiano, segue. Ele faz um trabalho lindo de evangelização, né? Também está fazendo agora nas redes sociais, porque ele já vem fazendo nas igrejas, nas comunidades, né? Aonde chama ele, toda vez quando eu preciso e ele tem disposição, ele tá lá, vai, faz. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família. Você sabe que nós temos um carinho enorme por vocês, né? É de Deus, é da igreja, né? E quando a gente diz, é tão bom a gente amar pessoas que a gente conheceu nesse caminho de Deus, porque são pessoas que buscam o mesmo propósito que o nosso, né? Tem caminhos diferentes. Mas eu agradeço muito. E agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. E não percam, próxima semana, nossa última live sobre esse assunto tão importante, tão necessário para a nossa vida, né? Onde a gente vai tratar sobre uma pessoinha linda e maravilhosa que quem ama, né? Quem sabe o valor dela, ama ela cada dia mais, né? Amém. Então, a gente aguarda vocês, né? Só vou confirmar com o meu irmão quando é que, se realmente vai poder ser na sexta, né? Que ele tem outros compromissos, principalmente da parte de trabalho dele. Mas aí a gente posta. E Tá vocês, bom. compartilhem a live, compartilhem para os seus amigos, para os seus familiares, porque é necessário. Essas lives que foram feitas são necessárias para poder guiar-nos, né, nesse caminho. Se a gente não tiver instrução, se a gente não tiver conhecimento, a gente padece. Então, que Jesus Amém. abençoe a vida de cada um de vocês, meu irmão. Deus te Valeu, abençoe, te Cláudio. proteja. Abençoe. Dê um abraço bem forte em Priscila. Em Elaine Priscila, né? Tu chama ela de Elaine, chama Deus ela de quiser. Priscila. E um cheiro em Miriam. Jesus te abençoe e te proteja, meu irmão. Amém. Estivemos reunidos em nome do Em Pai, nome do Pai, do do Filho Filho e e do do Espírito Espírito Santo. Santo. E até a próxima, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Coisa tão linda. Meus irmãos, eu espero vocês próxima semana com nossa última live, né? Desse projeto tão lindo que o Senhor suscitou no coração do nosso irmão Fabiano. Não percam, compartilhem, convidem seus amigos, já deixem aí agendado, sigam nossas redes sociais, Pensamentos ao Céu, a conta do nosso irmão Fabiano, e junto conosco, seja um evangelizador. O Senhor nos chama para sermos discípulos dele. Então, faça-se, né? Vamos dizer ao Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E vamos anunciar, né? Nos ajude a anunciar aí o reino de Deus e o projeto dele, que é a nossa salvação. Amém? Jesus abençoe vocês, a casa de vocês, que o Espírito Santo esteja sobre a vida e a família de cada um de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.